Mais Saúde está de volta com o tema obesidade. Dr. Luiz Ovando, então assim, a causa da obesidade é mais genético ou emocional? Ou hormonal? Vamos dizer assim, 20% tem uma característica genética. Hormonal, alguns poucos casos, seria doença, né? Social, comportamental, eu acho que abarca a maioria das causas de obesidade. Eu me lembro quando era menino, né, que não faz muito tempo, né, eu vi aquelas fotos da década de 30, década de 40, as pessoas usavam chapéu, paletó, sapato de verniz e você não via obeso na rua. As pessoas eram magras, né? Primeiro, porque elas andavam bastante, não tinha tanta condução, vamos dizer assim, bonde, ônibus e tal, existia, mas as pessoas de uma maneira geral elas andavam bastante porque as distâncias não eram tão grandes. E existia uma proximidade maior dos grupos sociais, as pessoas conviviam mais, não existia tanta competição. Então, na verdade, o que a gente percebe hoje, Roberta, é que a competição leva à insegurança. E a insegurança leva você à busca de alimento, de comida, porque é uma maneira de você se gratificar. E, infelizmente, isso acontece. E, além disso, o nosso contexto social, ou seja, as nossas cidades, e hoje o pessoal está se despertando para isso, Campo Grande é uma cidade boa, sobre o que eu vou falar, que você tem bastante ciclovias, né? Pistas de caminhada para correr, enfim, basta você querer, mas também não é uma boa coisa, assim, do ponto de vista de vontade, de satisfação. Você tem que estar convencido, e muito pouca gente se convence disso, e as pessoas só vão na última hora fazer isso quando elas já estão com problema, com angina, com infarto, hipertensão, diabetes e tal, aí elas vão como remédio. Mas a gente tem que ir com prazer, com satisfação, não só correr. Então, na verdade, essa pergunta direcionada, quer dizer, nós vivemos uma circunstância, vivemos uma situação em que nós engordamos por opressão, na minha forma de ver. Opressão social, opressão econômica, opressão religiosa, enfim, tudo quanto é tipo de opressão em cima do indivíduo, em que ele, sendo ameaçado, ele procura uma forma de se gratificar e se dedica excessivamente ao trabalho e não vai fazer, não vai ter o lazer e a prática esportiva que deveria para poder melhorar. Então, em termos do organismo, o que é que o organismo da pessoa precisa a nível de calorias diariamente para funcionar bem? Para você manter um equilíbrio, né, é em torno de 30 calorias por quilo por dia, né? Recentemente eu estava vendo um desses big, não sei das quantas, de sanduíche aí, mais a meio litro de refrigerante, né? Não vamos falar o nome aqui para não fazer propaganda, e mais a batata frita, e sal e outras coisas mais. Então, um sanduíche daquele, que o pessoal vende por aí, com todos esses complementos, né, já dá em torno de 2.400 e alguma coisa de calorias. 200 e poucas calorias a mais do que o indivíduo precisa por dia para manter, né? Nós temos copiado as coisas ruins dos americanos, nós devíamos copiar as coisas boas, né? E os sanduíches que eles divulgaram pelo mundo todo não são coisas boas, né? Nós temos que estar atentos, né? Nós temos que voltar à nossa alimentação básica, né? O nosso arroz com feijão, salada, carne, bife, né? Uma batata, enfim, alguma coisa de vez em quando para você fazer o complemento e comer em quantidade adequada, né? Diante disso, é natural que as pessoas devam, para ter uma dieta bem balanceada, não pode fazer os absurdos. E aí as nutricionistas, nós vamos ter a oportunidade de convidar as nutricionistas a virem falar sobre isso. Então as pessoas fazem as dietas das mais variadas, existe aí catalogadas em torno de 450 dietas, né? Todas, inclusive, divulgadas, difundidas, dieta de tudo quanto é tipo, isso não funciona. O que funciona é você comer em quantidade adequada. A gente não pode se esquecer que massa é igual a energia. Então, quando eu como uma pequena quantidade, eu estou comendo pouca massa. Quando eu como uma quantidade maior, a grande massa tem mais energia, então você acaba engordando, você precisa queimar. Então, aquele que pratica atividade física, o atleta, ou mesmo aquele que é bastante ativo fisicamente, ele tem que comer um pouco mais e ele não vai engordar. Então, o equilíbrio está entre 30 e 40 calorias por quilo de peso nas 24 horas. E isso, uma alimentação equilibrada, você consegue fazer.
As pessoas que não são atletas, que não são assim praticantes do esporte, se desenvolveram atividade física diária, tipo 1 hora caminhando ou fazendo uma dança, conseguem queimar essas calorias a mais? Ou uma torta de chocolate que se coma causa um prejuízo difícil de queimar? O que a gente precisa entender é que o nosso organismo, né, se você ficar parado totalmente, ele consome aí em torno de 1.500 calorias por dia. Se você não fizer absolutamente nada, pelas próprias funções biológicas que você tem. E à medida que você faz atividade física, você vai aumentando, né? Por exemplo, se você correr 1 hora, você consome aí em torno de 650 a 800 calorias. Se você tomar um copo de refrigerante, comer um sanduíche, você já repôs isso. Mas as pessoas ficam, puxa, mas eu preciso fazer tanto esforço para poder queimar isso. Mas se você não fizer esse exercício, essa caminhada, essa dança, né, você acumula aquilo que você comeu. E as suas atividades biológicas já têm a quantidade necessária de calorias que elas vão precisar para se manterem ativas. Então é importante que a gente entenda, né, que a atividade física faz parte da vida humana. Nós fomos feitos para sermos ativos. E por isso, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós estamos engordando. E isso é um perigo, porque gera muitas outras doenças. Essas duas que nós falamos, do diabetes, do ronco noturno, da apneia do sono, são algumas delas, né? O importante é que a gente entenda, seja ativo, né, e coma com moderação, disciplina e equilíbrio. Chegamos ao final deste bloco, mas não saia daí que nós voltamos já já com mais tema obesidade.